Será que aí agora me veio uma questão aí, muito está sendo falado em relação ao Kennedy e tudo mais, né, para chegada para substituir. Ô Pedro, você estava meio olhando ali, meio que pensando, pensativo. Primeiro, o Bruno Henrique é o craque do Fla e essa história no Brasileirão, claro, e essa história do Kennedy, o Kennedy entraria em acordo aí com isso que o Zinho tá falando de ser o cara para substituir justamente o Bruno Henrique? Seria mais ou menos uma peça boa para substituição ali? Começando pela sua segunda pergunta, o Kennedy pode atuar numa faixa de campo semelhante ali do Bruno Henrique, né? Aquele corredor esquerdo ali um pouco mais à frente, chegando ao ataque. Não sei se exatamente seria um substituto ao Bruno Henrique. Eu acho que, óbvio que é pensado, caso não tenha, caso ele venha desfalcar, ou por lesão ou por convocação, terá o Kennedy ali, mas vejo muito mais como uma opção, inclusive até podendo ter o Bruno Henrique jogando por vez em alguns momentos, caso não tenha um Gabigol, caso não tenha um Pedro, como o Bruno Henrique chegou a fazer em alguns jogos nesse brasileiro, vindo por dentro, assumindo um protagonismo, uma decisão ali até um pouco mais, sabe, centralizada e entregando. Sobre ser o craque do Campeonato Brasileiro, eu não acho exatamente que seja um craque. Quando a gente fala o craque do Flamengo no Brasileiro, imediatamente a gente vai lembrar de um Gabigol do ano passado e do ano retrasado, a gente vai lembrar de um Bruno Henrique mesmo de 2019. Acho que ele não está, usando o próprio termo dele, ele não está nesse patamar ainda. Agora ele assume um protagonismo que era necessário. Porque a partir do momento que o Flamengo fica sem Arrascaeta, fica sem Gabigol, fica sem Everton Ribeiro, existia uma dúvida ali se o Bruno Henrique ia recuperar o seu futebol, se ia se manter um pouco abaixo e gerar uma certa preocupação. Ele assume esse protagonismo, esse vácuo, ele começa a flertar com aquele bom desempenho de 2019, ainda não é o mesmo, é um ano muito fora da curva, mas não era um ano ruim no passado, é bom que se diga, porque tinha muita gente brilhando. Então ele começa a retomar a sua média de boas atuações. E acho que ele puxar essa fila, ele assumir esse protagonismo, ele assumir essa bronca, ele tira um pouco de peso de um Vitinho, ele tira um pouco de peso às vezes de um Michael, ele tira um pouco de peso de outros jogadores e ele dá espaço para o Rodrigo Muniz, que para mim também tem muito brilho, tem muito destaque nesse início de Flamengo no Brasileiro. Então assim, o Bruno Henrique dividir essa responsabilidade abre espaço para potencializar esses jogadores. Então acho que, para além de tudo rotular o craque ou não, mas essa é a grande importância do Bruno nesse momento. Ele consegue assumir a bronca ali na frente e dar espaço para quem está chegando. Ora é o Vitinho jogando por dentro, ora é o Rodrigo Muniz muito bem lá na frente finalizando, ainda não é o Michael, está oscilando bastante, mas acho que essa é a grande virtude do Bruno Henrique. Ele é um líder técnico desse Flamengo que perdeu muitas peças, então ele tem muito mérito nesse início de Flamengo do Brasileiro até aqui. Perdeu, tropeçou e tal, mas ainda está ali na parte de cima da tabela, um jogo a menos, vai ter as peças de volta, então ele vai conseguindo manter o Flamengo nessa briga. Craque tá levando em conta, pesado, inclusive, né? a saída do Gerson, né? Fala lá, professor. Exato. E, professor, aproveitar que você já pegou a bola aí, me responde por que ele não tem tanto holofote quanto os outros que foram citados aqui. Tem uma explicação para isso? Tem, porque o nosso parâmetro é 2019. Craque, eu acho pesado, mas eu afirmaria sem medo que, principalmente agora que o Gerson saiu, ele é o jogador mais regular do Flamengo. E é por isso que ele está na bola de prata, porque a bola de prata é um prêmio de regularidade. Então, o que é o Bruno Henrique hoje? Quem tem visto as partidas do Flamengo sabe que ele está oscilando lá entre a nota 6, que é uma boa nota na bola de prata. 6 ponto qualquer coisa, você está brigando por bola de prata sempre, como média. Estou falando de média, é aquela toada. Né? 6 ponto qualquer coisa, talvez em algumas partidas chegando no 7. Eu acho que ele tem mais buscado o jogo do que achado, que é um mérito. Mesmo em partidas ruins do Flamengo, ele tem se destacado pela mobilidade, por buscar. Aquele Bruno Henrique de 2019 era um Bruno Henrique de 8 para cima. Então isso é ser o craque do time, coisa que inclusive ele já chegou a brigar para ser com o Gabigol no ano da conquista de Libertadores. Eu acho que é aí que está a diferença. Ele não está brilhando, mas ele tem sido muito constante num time que inclusive não tem sido constante, como time mesmo. O time exposto aos contra-ataques, a qualidade do Flamengo do meio para frente a gente não discute. Do meio para trás ainda tem que consertar. Então, no meio de toda essa irregularidade, ele tem o mérito da regularidade. Mas a gente não tem olhado com esses olhos porque o nosso parâmetro é um Bruno Henrique sensacional. O Bruno Henrique de 2019 era sensacional. Era um cara que brigava pelo protagonismo. E quando a gente fala craque, tá muito em cima do protagonismo, né? Então, eu tiraria um pouco esse holofote do protagonismo e colocaria em cima dos méritos da constância, da regularidade. Eu acho que é isso que o Bruno Henrique tem sido hoje, e não é pouco não. É muito bom, muito bom. O Flamengo também precisa de jogadores com essa regularidade que ele vem mostrando. Pascoal?
Tá mais perto então de 2019 ou tá mais perto de 2020? Esse Bruno Henrique agora de 2021. Fiquei nessa dúvida agora. Ele está entre um e outro, porque em 2019, na decisão da Libertadores da América, eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do Zinho, na decisão da Libertadores da América contra o River Plate. O Bruno Henrique chegou para o jogo sendo ele o cara do time do Flamengo. O Bruno Henrique era o cara. O Gabigol se transformou no cara. O Gabigol, aquele negócio, o Gabigol ganhou a torcida do Flamengo. Por quê? Porque aqueles 2 gols foram fundamentais nesse impulso. Mas o cara que estava fazendo uma campanha, chegando, era brilhante, e todo mundo apostava, era no Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique estava voando em 2019. Ele não tem comparativo com o Bruno Henrique agora. O Bruno Henrique teve uma certa dificuldade para entrar em forma nessa temporada. Demorou um pouquinho para pegar, como a gente diz na gíria, pegar no breu. Mas ele é um baita jogador. O Bruno Henrique é capaz de fazer o Pedro feliz novamente. O Pedro jogou triste a última partida. Mesmo assim, criou possibilidades de fazer gol pelo time do Flamengo. Mas jogou entristecido. O Bruno Henrique é capaz de trazer essa alegria para ele, né? O Diego no meio-campo é capaz de fazer essa alegria também do Pedro no ataque. É capaz de fazer a alegria do Bruno Henrique. Quando esses caras jogam bem, o time do Flamengo brilha. O time do Flamengo tem luz e é isso que a gente espera ver nessa partida diante do Cuiabá. O Bruno Henrique hoje, o Vitinho a gente não pode negar o trabalho do Vitinho. O Vitinho tem entrado no time do Flamengo e ele não está decepcionando. Eu sei que tem torcedor do Flamengo que vai torcer o nariz, que vai dizer, você vai falar de Vitinho? O Vitinho está jogando direitinho no Flamengo. O Bruno Henrique está jogando direitinho. O Pedro está entristecido por conta de todo esse problema de seleção brasileira. Hoje é dia 30, hein? Hoje é o dia da apresentação dos jogadores da seleção brasileira. Hein? Até agora a CBF não liberou o Pedro, o STJD não falou nada, o Pedro está na relação dos convocados. Quando o Brasil embarca. E quando o Brasil embarcar, tiver escrito convocado na ficha dele, não vai poder jogar pelo Flamengo. E aí que o STJD pode ou não se manifestar, porque se não se manifestar também, fica valendo o que está escrito na CBF. O jogador Pascoal, tem que se não manifestar, né? Porque o Flamengo deu entrada. Se manifestar, ele vai ter que se manifestar, né, Pascoal? Não, resta saber para qual lado. O Flamengo pediu 2 vezes. Primeiro a manifestação a respeito do caso e depois o pedido de urgência. Urgente para resolver isso. Até agora o STJD nem tem urgência e nem se manifestou. Nem tem urgência. Da outra vez que o Flamengo pediu nos jogos, o STJD disse que não, que o Flamengo tinha que jogar, mesmo com todos os jogadores convocados para a seleção brasileira e outras seleções. Então, eu estou esperando essa manifestação do STJD para saber que rumo tomar no caso do Pedro. Porque o Pedro jogou triste contra o Juventude. O jogo foi difícil? Foi complicado naquela situação de gramado? Pascoal, todo mundo ia jogar triste naquele gramado lá, não acredito que estava. Não, mas do jeito. Mas o Juventude não. O Juventude não. É verdade. Juventude ficou felizão. Aquela bola que ficou na frente do centroavante, ele deu logo uma sapatada na bola, botou pro fundo no gol. Aí não tem solução. Agora, eu acho o Bruno Henrique muito bom jogador. Muito bom jogador. Eu acho que ele eleva o nível do Flamengo, ele melhora o time do Flamengo quando essas ausências acontecem. Com esses jogadores que são muito bons, né, acontecem e estão fora. Então vamos ver aí como é que o Flamengo, com a volta de todos eles, terminada a Copa América e essa situação, como é que o Flamengo vai realmente ter novamente um time sem o Gerson, como é que será essa composição, o Thiago Maia já entrou no time. Eu gosto muito do Thiago Maia, mas eu acho que ele não é o Gerson. Eu acho que não é o Gerson. E agora, a respeito da contratação do Kennedy, eu acho que não é todo dia que tem pão quente, hein? Eu adoro essa frase, não é todo dia que tem pão quente. Aliás, vou aproveitar que você, Pascoalzinho, você meteu ali um Thiago Maia, você falou que o Thiago Maia e redes sociais. Thiago Mendes e redes sociais. Vocês sabem o que aconteceu lá nas redes sociais? Eles interagiram, fã de esportes, lá pelo Twitter. Olha só, o Thiago Mendes acabou mexendo aí com os torcedores. Será que deu uma esperancinha da chegada do Thiago Mendes? Como é que foi essa história aí, hein? Será que vem? Todo mundo sabe aí que o Thiago Mendes está sendo especulado, né, para ser o substituto do Gerson no Flamengo e tudo mais. E aí o que aconteceu? O Thiago Mendes, ele comentou lá na foto do Thiago Maia e deixou meio que a nação rubro-negra, como a gente coloca aí, com uma esperancinha. Porque olha só como foram os comentários aí, ó. Porque o Thiago Maia colocou lá a bolinha com aquela fumacinha, né? O Thiago Mendes colocou só aquele olhinho.
E aí o Thiago Maia meteu um eu conto ou você conta? Depois foi apagado, ele explicou que foi só uma brincadeira ali, mas quando vai pra rede social assim, a galera já fica, então já tá certo. Ô Pascoal, tem uma frase pra isso, onde a fumaça fogo, tem várias frases que a gente... Comentário bovino, vai. Brincadeira. Ele falou que foi brincadeira, mas coloca um negócio desse aí, a cara, ô Zinho... O Zinho tá olhando assim com uma cara, rapaz. Não, é o comentário bovino aí do Pascoal, que eu vi com essa carinha. Como é que é o comentário, Pascoal? Comentário bovino assim. Eu conto ou você conta? Então, quer dizer, a gente já tá sabendo que você tá chegando, mas você quer falar? Eu vou falar pra você, é bom jogador. Eu acho que o Thiago é bom jogador. Mas, evidentemente, não tem essa solução. Acho que essa resposta tem que ser dada pela diretoria do Flamengo. Se contratou ou não contratou o Thiago Mendes. Eu acho que o Thiago Mendes é um bom jogador. Bom jogador. Mas não é o substituto do Gerson, hein, gente? Não é o perfil do Gerson, aquele volante que chega, é exuberante, bate de fora da área, arruma a jogada de imposição física, até porque o Thiago Mendes é menorzinho, mais baixinho, né? Não é tão forte fisicamente. Eu acho que não é, mas ele é bom jogador. Se o Flamengo contratar, ele é bom jogador para fazer essa atuação. Vai dividir com o Thiago Maia. Eu acho que os dois até são parecidos e podem se complementar com esses volantes que têm boa saída de bola, boa chegada na frente, mas não é tão efetivo como o Gerson. Agora apagar ficou pior, né? Porque Deus está vendo o que você apagou, né? Sabe o que parece? Apagar ficou pior. Eu deixava. Agora tem um lado bom nessa história assim, aí. Rapaz, apaga esse negócio aí, que senão vai atrapalhar o negócio aqui. Não é pra gente falar agora, rapaz. Ou então o Maia fez de propósito porque o Mendes está vindo para jogar na dele, né? Claro, concorrência dele. Eu acho que isso mostra um bom clima, né? Se der negócio, tem um clima legal ali. Não tem um clima ruim, porque os dois estão brigando pelo mesmo pedaço de queijo, né? E parece que o Maia não ficou tão incomodado com isso, pelo clima amistoso aí da troca, que depois foi apagada. Deus está vendo o que você apagou, hein? Ou então sempre vendo ali. E a torcida do Flamengo então, também. Professor, o capitão do time ligou pro Maia e falou assim, rapaz, tá querendo me derrubar? Pô, daqui a pouco vai jogar vocês dois e eu vou ficar de fora. Apaga isso aí! É o Diego. Pode ser também. Tem essa também, tem muita gente envolvida nessa história, mas é claro que repercutiu bastante, porque se o cara tá pra vir, ou então pelo menos existe essa especulação de estar sendo negociado ou não, e aí o outro vai lá e comenta, aí já causa todo esse rebuliço, né? Olha só, vamos mudar um pouquinho o rumo dessa prosa aqui, a gente tá falando bastante aqui de Flamengo, mas eu queria falar também de um outro jogo aí que acontece hoje, que é esse jogo que eu acho